Shalom, pessoal. Hoje é sexta-feira, mas já são 6h10 da tarde e o Shabat vai entrar dentro de uns 40 minutos. Então, eu tô gravando o vídeo hoje, mas eu vou editar ele só amanhã depois do Shabat, porque eu queria fazer ele hoje por um motivo muito especial. Hoje é um dia de uma grande festa aqui em Jerusalém, que na verdade a comemoração desse ano foi ontem, porque hoje é sexta-feira e as pessoas estão se preparando para o Shabat, né? Então é uma coisa interessante, porque para quem vê de fora as fotos e vídeos e imagens, acha que Jerusalém é uma cidade de pedra e história antiga. Mas não, gente. Ontem eu precisei ir ao centro da cidade e eu moro no sul de Jerusalém e eu fui literalmente esmagada por grupos e grupos de jovens, a maioria adolescente, outros nem tanto, mas jovens, todos vestidos de camisetinha branca, né, cantando, levantando bandeiras de Israel, e não era gente só de Jerusalém, não, vieram caravanas de jovens de várias outras cidades de Israel e regiões. Eu inclusive ouvi uma mulher no microfone perguntando: quem aqui veio da Samária e de outras cidades e regiões, né? Agora, por quê? Por que estava essa euforia, mas estava uma balbúrdia mesmo na cidade ontem? Por quê? Porque hoje é o Yom Yerushalayim, o dia de Jerusalém. Então, para entender o tamanho dessa festa, a gente tem que voltar no tempo. Na Guerra de Independência de Israel, em 1948, independência do mandato britânico, a cidade de Jerusalém foi dividida. O lado oeste ficou com Israel e o lado leste, a cidade velha, onde tem o Muro das Lamentações, e é a cidade antiga mesmo, o que era a Jerusalém histórica, ficou nas mãos da Jordânia. Então, durante 19 anos, desde 1948 até 1967, os judeus não tinham acesso aos seus lugares mais sagrados. Mas no dia 7 de junho de 1967, que no calendário hebraico aquele ano caiu no dia 28 do mês de Iyar, que é hoje, este ano, durante a Guerra dos 6 Dias, os paraquedistas israelenses entraram pela Porta dos Leões e unificaram a cidade. Existem vídeos que se pode achar no YouTube que mostram um soldado falando por rádio, né? Har Abait Beyadeno, o monte do templo está nas nossas mãos. Então essa data virou um feriado nacional. Então, mas quem são essas pessoas que invadem a cidade? Como eu observei na minha caminhada ontem, a celebração é majoritariamente liderada pela ala do sionismo religioso, porque para eles a reunificação de Jerusalém não é apenas uma vitória militar e política, é o cumprimento de profecias bíblicas, um sinal claro do início da redenção. É uma festa moderna. Existe uma alahá, uma lei religiosa para isso? Sim, existe. No plano religioso, existe uma alahá para o dia de hoje. Porque, sendo o judaísmo uma cultura que santifica a história, o rabinato-chefe de Israel declarou o Yom Yerushalayim como um feriado religioso menor. Então, o que acontece nesse dia? Qual o ritual, a cerimônia? Mas hoje é dia de recitar o Hallel, que é uma coleção de salmos de louvor que tem no livro dos Salmos e que esse Hallel, esses salmos, são lidos em ocasiões especiais e o dia de hoje é uma dessas ocasiões.
né? Muitos rabinos consideram o milagre de 1967 tão estrondoso que o louvor é obrigatório, sabe? E é um milagre mesmo, sabe? É mais até do que um milagre, é cumprimento de profecias bíblicas, sabe? Eu estou lendo um livro chamado Jerusalém, uma breve história do Oriente Médio, de autoria de Simone Sebag Montefiore. Nesse livro ele conta que depois da destruição de Jerusalém pelos romanos no início da era cristã, essa cidade se tornou uma espécie de fetiche para todos os conquistadores de todos os períodos da história. Passaram por Jerusalém, além dos romanos, os cristãos, como o Império Bizantino, os muçulmanos de várias dinastias, umayyadas, abássides, fatimides, os cristãos, novamente, do Ocidente, né? Depois que a Igreja Católica se dividiu entre Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, que passou a ser do leste, lá por volta do ano 1000. Depois disso vieram os mamelucos, que eram escravos do Islã medieval durante a ascensão do Império Otomano. E depois o próprio Império Otomano e, finalmente, os britânicos, no fatídico mandato que se estendeu da queda do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial até 1948, quando os britânicos finalmente se arrumaram as malas e foram embora. E David Ben-Gurion proclamou a independência de Israel. Então, esse livro, o que tem de muito curioso nele eu não consegui ler sem me lembrar de profecias bíblicas. Sobretudo, eu fui procurar agora onde é que estava a profecia que veio à minha mente, vinha à minha mente quando eu estava lendo o livro. Ela está no livro de Ezequiel, no capítulo 16. É um capítulo longuíssimo, com mais de 60 versículos, em que o Eterno compara Jerusalém a uma mulher adúltera que abandonou seu marido para ir atrás dos seus amantes. A partir do versículo. Bom, primeiro, os primeiros versículos até o 38 é o Eterno falando todos os pecados de Jerusalém, todos. E a partir do versículo 39, Ezequiel profetiza: Te entregarei nas mãos dos teus amantes e derrubarão o teu altar, destruirão os teus lugares altos, apossar-se-ão das tuas roupas e das tuas joias finas e te deixarão despida e desprotegida. Trarão contra ti uma multidão que te apedrejará e te atravessará com suas espadas e com fogo ardente queimarão tuas casas. Gente, lendo esse livro, dá para ver que tudo isso aconteceu literalmente com todos os invasores, esses que eu acabei de mencionar, que eles eram obcecados com Jerusalém. Teve um período histórico em que a cidade era literalmente, mas literalmente, um bordel. As pessoas vinham de países europeus para fazer peregrinações religiosas, mas também para fazer uma espécie de turismo sexual. Eu fiquei muito impressionada com esse livro, porque, que eu saiba, não existe nenhuma outra cidade no mundo que desperte tanta paixão como Jerusalém. Nem Paris, nem Nova York, nem Londres, nenhuma. Mas o profeta termina o longo e terrível capítulo 16 com a promessa a partir do versículo 60. Contudo, recordar-me-ei da minha aliança contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei uma nova aliança que será eterna. E saberás que eu sou eterno.
E o que é mais incrível, nós somos a geração que está testemunhando o cumprimento desta profecia. Se você ama Israel e ama Jerusalém, eu te desejo um feliz Yom Yerushalayim, Hag Sameach e Shavuot Tov.